Agora, Giovanni Afonso, Alfredo Morelos arrumou confusão lá na Colômbia. O que tá aprontando o Morelos, hein, Giovanni Afonso? O Alfredinho Morelos, Marcão. Morelos está preso neste momento na Colômbia por dirigir embriagado e atropelar um motociclista, Marcão. A situação aconteceu ontem pela manhã, por volta das 9h30, enquanto Morelos se dirigia para o treino pelo Atlético Nacional. Ele tentou mudar de faixa na estrada ali para ultrapassar um caminhão e acabou acertando um motociclista, até pegar o nome dele, o Sebastián Guillermo Dávila Valderrama, Marcão. Falando primeiro dele, que acho que é a grande prioridade, a situação de momento dele é que ele está estável, Marcão. Ele chegou em estado grave ao hospital, mas neste momento está em estado estável ali e não corre mais risco de vida. As expectativas são positivas em relação ao seu estado de saúde, então graças a Deus está tudo bem com a vítima, Marcão. Agora, sobre Alfredo Morelos, além de atropelar esse motociclista, ele também dirigia embriagado. A polícia local soltou em seu relatório que o Morelos estava embriagado em grau 2, então é um nível até bastante elevado para um atleta ali, né? Para qualquer pessoa, principalmente indo para o treino no Atlético Nacional. Portanto, Alfredo Morelos está preso, está detido e o Santos deve ir atrás de algumas ali acontecimentos. O Santos deve se precaver em relação ao assunto, Marcão. Claro que o assunto aconteceu ontem ali, o caso aconteceu ontem, não tem em 24 horas você conseguir ter algum prosseguimento em relação à rescisão contratual, em relação a interromper o contrato, mas ali conversando com algumas pessoas de dentro do clube, o Santos deve sim ir atrás de rescindir o contrato do Morelos, que agora obviamente não será comprado pelo Atlético Nacional, iria retornar ao Peixe e receber 900 mil mensais até o fim de 2026. O Santos avalia juridicamente a possibilidade de romper o contrato do Alfredo Morelos. Não é tão simples assim, não é tão fácil assim, né, meu caro Giovanni Afonso? Ele tem contrato com o Santos Futebol Clube até dezembro de 2026, até o término da gestão Marcelo Teixeira. Teve uma redução salarial, então a gente sabe que não é tão simples assim. É claro que juridicamente o Santos tenta encontrar alguma brecha para que esse contrato seja rompido. É claro que com os acontecimentos o Morelos não vai ficar na Colômbia, né, Giovanni Afonso? A gente sabe que ele provavelmente será devolvido no final do ano, muito provavelmente já seria, mesmo marcando gols, já marcou 7 no futebol colombiano no Atlético Nacional, muito provavelmente já seria devolvido pelos altos valores. O Atlético Nacional não pagaria os valores que o Morelos tem a receber no contrato que tem com o Santos, então é claro que o Atlético Nacional não iria herdar essa dívida, e para o Morelos não é interessante deixar o Santos, né? Ele tem contrato longo. Agora a pergunta que não quer calar: se ele bebe lá, muito provavelmente bebeu aqui, né, Giovanni Afonso? Talvez dá para entender um pouquinho por que o Morelos aqui no Brasil não conseguiu jogar, né, Giovanni? Estava muitas vezes acima do peso. Muitas vezes a marvada, né? A marvada deixa o cara um pouco inchado, viu, Giovanni Afonso? E assim, Marcão, era bastante, viu? Grau 2 ali, até fui pesquisar, é um nível de álcool bastante elevado, equivalente a 5 garrafas de cerveja ou 3 doses de pinga, né? O Gus que gosta de falar pinga de litro, mas é verdade, o Morelos estava numa dose alta de álcool em seu corpo, indo para o treino ali, né? Ali, é claro, não tem como a gente saber se ele tomou pela manhã ou estava virado à noite, mas o fato é o seguinte: o Morelos estava embriagado, tentou ultrapassar um caminhão em ali faixa dupla e acabou acertando um motociclista que vinha na direção oposta, Marcão. Então é um fato lamentável que também faz a gente refletir. Se ele fazia isso se ele faz isso no Atlético Nacional, em seu país, no momento em que ele está bem, Marcão, o Morelos estava vindo num bom momento, são 15 jogos, 7 gols marcados pelo Atlético Nacional, ele marcou 4 nos últimos 2 jogos, então ele estava vivendo um bom momento.
Então, se até num bom momento ele acaba não se preocupando com a sua saúde, imagina no Santos no ano passado, ou até mesmo nessa temporada em que ele viveu uma má fase, Marcão. Então, assim, um episódio lamentável. A contratação por si só, sem esse acontecimento, já era uma das piores da história do clube. Agora, com tudo isso que aconteceu, ele colocando uma pessoa em risco de vida, espero não ver nunca mais o Morelos no Santos, Marcão. Ele não tem mais condições para jogar no Santos Futebol Clube, e aí é uma contratação do Alexandre Galo, né? O Galo, com toda certeza, está torcendo para que o Santos rescinda o contrato com o Alfredo Morelos. Juridicamente é um caso difícil, né? Não é tão simples assim você rescindir o contrato por um erro na vida pessoal do atleta, mas como ele estava ali indo para o CT, né, do Atlético Nacional, talvez isso dê forças ao Santos Futebol Clube para que algo... Porque ele estava indo para o trabalho, né? Ou seja, é uma irresponsabilidade muito grande do atleta. Então, juridicamente, o Santos deve estar estudando uma forma de, com essa brecha dada pelo Morelos, o Santos tentar rescindir o seu contrato. Não temos ainda a confirmação do clube sobre isso, e é claro que estamos atentos, né, a qualquer tipo de sinalização do clube sobre isso, e torcendo, primeiro, acima de tudo, torcendo para que a vítima que foi atingida ali na motocicleta se recupere. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Ali entra o lado ser humano para que a vítima se recupere. O Giovani trouxe uma notícia que ainda o estado é grave, é isso, Giovani Afonso? Marcão, o estado dele era grave quando chegou ao hospital, a coisa foi complicada para o motociclista, mas neste momento, passado 24 horas, o acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã de ontem, Marcão. Passado 24 horas, o estado de saúde do Sebastião Guilherme Dávila, neste momento, é estável. Então, ele está ali em estado de estabilidade ali, e, claro, ainda vai precisar de alguns cuidados, porém ali as expectativas são positivas para a sua recuperação. Neste momento, ele não corre mais risco de vida. Então tá aí. Portanto, acho que essa é a prioridade 1 desse assunto, é a recuperação da vítima. Essa é a prioridade 1. 2 é a gente aguardar ali a apuração dos fatos como um todo, né? Ele foi detido, tá preso o Morelos ainda, né? O Morelos tá preso ainda. Então, 2 é a gente ter a apuração completa dos fatos. E 3 é a tomada de decisão, tanto do Atlético Nacional como do Santos. O cara irresponsável, um atleta profissional, não pode cometer um erro grave desse, principalmente num dia de trabalho, né? Em qualquer situação seria lamentável, mas a situação se agrava ainda mais porque o jogador estava num dia de trabalho. E aí a gente se lembra, né, Giovani Afonso, das condições que o Marcos Leonardo chegou ao treinamento, ao dia da concentração do Santos, na véspera da partida contra o Atlético Paranaense, né? Esse caso de embriaguez no futebol, ele é mais natural do que parece muitas vezes. Soteldo, a gente sabe que o Soteldo também tem muito problema com álcool, né, Giovani? Não é segredo pra ninguém, é preciso destacar isso, né? Não vamos ficar aqui passando pano. O torcedor, às vezes, a gente não pode falar tudo que a gente sabe sobre muitas coisas, porque iríamos invadir muito a questão pessoal, e não é caminho do Varanda Futebol Debate, mas podemos dizer claramente, Soteldo é outro jogador que também tem problema com álcool, né, Giovani Afonso? Marcos Leonardo chegou embriagado na concentração na véspera de Santos e Atlético Paranaense, então é um problema muito comum no futebol, Giovani, e no Santos tem sido muito frequente também. Sem dúvida, Marcão. Infelizmente são casos aí citados, Marcos Leonardo, Soteldo, Jean Lucas ali, de jogadores que são bons, não são craques ali, não são gênios da bola, mas têm a sua qualidade, que acabam se embriagando e prejudicando não só a sua carreira, não só a sua parte física, mas colocando o outro em perigo, né? Veja, o Morelos poderia ter matado uma pessoa ali, ter acontecido uma fatalidade, então é muito complicado. E ali a gente olha também para os exemplos opostos, né, Marcão? Veja os casos de Zé Roberto, Ricardo Oliveira, o Gil hoje no Santos, atletas que se cuidam, atletas que priorizam as suas carreiras e têm uma vida mais longa dentro do futebol ali, chegando a quase 40 anos. O Pastor e o Zé Roberto ultrapassaram essa marca, mas o Gil chegando aos 38 anos e todo mundo pedindo para ele permanecer no clube. Então é lamentável esses casos, Marcão, e eu repito, não é só ruim para o atleta, para o jogador, mas também coloca os outros em risco, coloca o clube em risco
ali, porque é um jogador que, hora ou outra, vai entrar em campo, e você, no caso do Morelos, entrar numa final de Campeonato Paulista com um jogador desse, lembramos, o Morelos foi titular na final do Campeonato Paulista, é muito complicado e só mostra a situação de alguns atletas de futebol que insistem e insistem em chegar embriagados em alguns treinos. Edson Nunes mandou aqui, Marcão, não fala mal do Morelos, espera ele se recuperar da embriaguez e voltar a jogar. Ih, mamãe! A situação nossa aqui tá ficando complicada, cara. Vou começar a falar de receita de bolo, hein? Alô, Edson! Grande abraço, essa foi boa, hein? Você tá voando, hein, Edson? É, isso aí, cara. É isso aí, a gente tem que escolher agora o momento certo de elogiar ou criticar o jogador. Ê, Pomponzetes! Ê, Pomponzetes! Um abraço pro Edson. Eu vou esperar, então, o Morelos se recuperar. Né? Tá preso, né? Não posso criticar o Morelos até que ele esteja em liberdade. Quando ele estiver em liberdade e sóbrio, voltar aos gramados, aí eu critico o Morelos. O que vale pro nosso João Paulo, nosso Vitamina, tem que valer também para o nosso Alfredinho.